Então tá, bom dia então, oficial. Vamos aí com a nossa disciplina de modelagem ambiental no sábado de manhã. Mais um sábado aí chuvoso. Bueno. Então, semana passada tivemos aí a nossa avaliação, né? Não que a gente não tivesse avaliações anteriormente, mas foi uma avaliação na forma de uma prova objetiva, onde os alunos, então, foram aí desafiados a pensar, tiveram um período para fazer a prova, e hoje nós, então, vamos iniciar aí, né, como de praxe aqui, olhando o que é toda a aula o professor coloca a apresentação para vocês sempre se guiarem. Então, vamos dar o feedback, vamos começar pelo feedback da G1, tá? Lembrando que a G1, então, foi a aula 10. Hoje estamos na aula 11, ok? Então, deixa o professor abrir aqui a nossa prova. Tudo bem. Então, o professor vai fazendo a leitura, tá, da prova, vai discutindo aqui e já vai lembrando, tá, pessoal, que o sistema que a gente está fazendo a avaliação, o aula, ele é um sistema que o professor lança as questões, tá? E lança as alternativas quando existe alternativa ou disponibiliza o espaço para discursiva, tá? Lembrando que o sistema ele permite fazer inúmeros tipos de questões, tá? Mas com base no que a gente teve na semana passada, o professor então lança as questões e o sistema, por si só, ele reorganiza as questões. Então, ele coloca em ordens diferentes, ele cria uma dinâmica para quê? Para que ocorra o máximo de combinações diferentes para que minimize aí as possibilidades dos alunos estarem um copiando do outro, tá? Esse que é o objetivo, né? Então, a prova, como eu falei para vocês anteriormente, ela não é coletiva, ela é individual, né? Então, cada aluno, dentro da sua individualidade, né, usando somente um material de apoio, que seria o quê? Um caderno, uma calculadora, um lápis, uma borracha, uma caneta, vai ficar ele, a tela do computador, e vão, né, começar ali a destrinchar. Em tese, não é permitido fazer acesso à rede, no sentido de fazer pesquisa, no sentido de buscar. Até por isso a gente tem a questão da limitação também do tempo, tá? Mas que isso é muito particular de cada professor, né? Cada professora, em princípio, a universidade orienta que seja feito no período de aula, mas que nem o professor deu um prazinho maior para vocês, né? Até porque a gente tem diferentes realidades, e essas realidades, elas, de alguma forma, elas têm que ser, né, minimizadas, as diferenças, para que a gente possa ter o máximo de igualdade na hora da avaliação, né? Na hora de expressar o resultado final. Então, nesse sentido, o que o professor vai fazer? Eu vou apresentar a ordem como eu coloco na plataforma. Então, obviamente, vocês, havendo alguma dúvida, o professor está permanentemente à disposição para que a gente possa estar discutindo, tá bom? Então, sem problemas, eu vou dar início, ok? Ok. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então, no artigo Modelagem Matemática para Avaliação dos Efeitos de Despejos Orgânicos nas Condições Sanitárias de Água Ambiental, apresenta que uma solução adotada para o despejo de esgoto doméstico é o lançamento, na maioria das vezes, sem tratamento prévio dos efluentes em corpos da água.
A capacidade de autodepuração da água é bastante afetada pelas variações de vazões presentes nos lançamentos desses efluentes. No entanto, existem horas de maior consumo de água e, consequentemente, de maior vazão de esgoto, provocando o lançamento de matéria orgânica concentrada, considerando que não haja mecanismo de regularização desses lançamentos. Normalmente, os estudos de autodepuração de um rio são feitos com base na vazão média de esgoto, desprezando os efeitos provocados pelos picos de vazão. A autodepuração é o reestabelecimento do equilíbrio no meio aquático por mecanismos essencialmente naturais. Após as alterações induzidas pelos despejos afluentes. Nesse sentido, os modelos de qualidade da água têm sido usados para monitoramento e principalmente controle de poluição do corpo da água. Basicamente, os modelos de qualidade da água consistem em simular as concentrações de substâncias que podem estar dissolvidas ou em suspensão ao longo da coluna d'água. Para o modelo de concentrações, são utilizadas as equações de balanço de massa, que podem ser aplicadas para vários contaminantes. Existem vários modelos de qualidade da água que vão dos mais complexos aos mais simples. Assim, com base nesse relato, qual a alternativa melhor completa, respectivamente, as lacunas na seguinte afirmativa? Um corpo da água usado para monitorar e controlar a poluição por esgoto doméstico em cursos da água, denominado modelo ODDBO, simula a poluição provocada pelo lançamento de matéria orgânica e a queda dos níveis de oxigênio dissolvido, produzindo um balanço entre as formas de consumo e as fontes de produção de oxigênio dissolvido. Tranquilo? Então, tu vê, e é bem assim, muitas vezes, quando vocês vão fazer a prova do ENAD, tá, são bem desse jeito, tem um texto introdutório, né, daí vem, e não é nada tão complexo, mas é que nem uma colega há pouco comentou, às vezes o que mais acontece é, às vezes, o cara fica meio confuso, será que é tão fácil, será que é tão óbvio assim? E de fato tá? Então, por que não poderia ser a DQO a resposta, né? Por causa da questão de que a DQO fugiria do modelo ODDBO, tá? Muito embora, como eu falei para vocês, em algumas aulas a gente usou aí o Streeter-Phelps fazendo uma correlação com a DQO, né? Só que a DQO, para autodepuração, ela é um pouquinho mais complexa, né? Por quê? Porque existem componentes que estão presentes na matéria orgânica total, tá? Que não são biodegradáveis. Então, eles acabam promovendo um residual maior na água, ok? Então, como a gente falou o tempo todo de esgoto, falamos o tempo todo de matéria orgânica oriunda de doméstica, residencial, a gente tem uma carga química minimizada, então a relação DQO-DBO, ela é bem menor, a gente tem mais de 70, 75, em torno de 3/4 do valor da DQO é equivalente a material biodegradável, ou seja, DBO. Então, por isso que não se enquadraria, né, a resposta contendo DQO. E eu nem tinha me dado conta, mas eu coloquei duas alternativas iguais aqui, ó. Né? Muito bem. Alguma dúvida ali? Não? Então vamos adiante. No artigo Modelagem Matemática para Avaliação dos Efeitos de Despejos Orgânicos nas Condições Sanitárias de Águas Ambientais, é apresentado o software de modelagem SysBahia, Sistema de Bacias Hidrodinâmica Ambiental,
desenvolvido na área de Engenharia Costeira e Oceanografia do Programa de Engenharia Oceânica do Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação em Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, a Fundação Oswaldo Cruz, desenvolveu juntamente com o COPE o modelo de qualidade de água. Esse modelo apresenta uma descrição euleriana para os termos de transporte. As trocas cinéticas com o meio e as interações entre os parâmetros descrevem bem o transporte no campo afastado da fonte e a mistura inicial no campo próximo. É simplificada a partir de um coeficiente que modela os processos que acontecem nessa região de mistura. Em sua maior parte, as interações são modeladas usando reações de primeira ordem, com coeficientes calculados de forma experimental em laboratório ou por meio de experimentos de campo, adquirindo valores dentro de uma faixa específica. As fontes externas são oriundas de descargas de efluentes domésticos ou não. Estas fontes introduzem matéria orgânica no corpo d'água, parametrizada na forma de DBO, alterando o balanço de oxigênio. Assim, como a maioria dos modelos existentes, o CISBAE está adaptado para resolver fontes pontuais, desconsiderando o efeito das fontes não pontuais ou difusas. Com base nessa informação, é correto afirmar que os resultados encontrados para decaimento de OD em função do lançamento de DBO e a autodepuração do meio, com o respectivo decaimento de DBO e recuperação do OD, serão valores aproximados da realidade, pois não levam em conta efeitos promovidos por outras fontes não pontuais ou difusas. Ou seja, a justificativa está exatamente no fechamento, né, do exercício aqui, ó, né? Então, isso é o correto afirmar, né, que é bem isso, né? Então, ocorre o decaimento de oxigênio dissolvido, né, e em função da DBO, daí aqui eu já boto DQO, e aqui faz algumas mudanças, né, decaimento de DQO em função do lançamento. Então, alguns pega-ratões aqui, né? Ok. Então, a alternativa que melhor, né, responderia essa questão seria justamente essa daqui. Questão 3. No gráfico a seguir é apresentado a representação de 3 tipos de fonte. Uma permanente, que considera a mesma concentração da emissão da fonte durante toda a simulação, e 2 não permanentes ou variáveis, onde a concentração de emissão de fonte varia ao longo da simulação. Nessa segunda fonte, o gráfico apresenta 2 tipos de emissões. Uma fonte permanente, durante um período de simulação, e outra que assume uma variação periódica. Então, está aqui, né, isso aqui a gente trabalhou em sala de aula, esse artigo, né? Então, os 3 tipos de fonte 1, né, de forma contínua, a fonte 2, que vinha, daí subia, né, e a fonte 3, certo? Então, identifique a alternativa que não corresponde às afirmações apresentadas, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar melhor a visualização. Então, a fonte 1 é do tipo, identifica a alternativa que não corresponde. Então, a fonte 1 é do tipo permanente? É do tipo permanente. A fonte 2 é do tipo não permanente para emissão? A fonte 2, isso aí, ela para, zera e vai, zera e vai. Nas coordenadas
do gráfico no eixo da ordenada, é apresentada DQO, e no eixo da abscissa, ordenada é apresentada DQO, e no eixo da abscissa o tempo. Né? Então, ordenada, DQO não, DBO. A fonte 2 é do tipo variável para emissão? Sim, variando, né? Mas sempre tem emissão. Varia de 5 a quase 10, né? De 5 a 9,5, aí baixa e assim vai, mas sempre está dosando. E a fonte 3 assume, aqui, a fonte 2 é do tipo variável para emissão? Sim, perdão, a fonte 2 é, realmente, de 0 a 2. E a fonte 3 assume uma variação periódica de concentração? Sim, periódica de concentração. Então, era essa daqui mesmo, né? Até com relação à ordenada, é o eixo Y, tá? E a abscissa ali, o eixo X. Mas a pegadinha estava aqui, né? O engenheiro necessita modelar um processo químico, mas antes ele decide estudar a teoria envolvida em processos. Desta forma, busca os conceitos fundamentais sobre a matéria, energia e movimento, chegando à conservação da massa, conservação da energia e momento. Questão 5. Um aluno de engenharia realiza um experimento sobre escoamento de um líquido em tanque com válvula. Então, todos os tanques com válvula. O professor propôs que o aluno alinhasse 4 tanques, onde deve ser fornecida a alimentação feita no primeiro tanque, o feed, a altura de cada um dos tanques, ou seja, qual vai ser o nível de líquido em cada um deles, suas dimensões, o diâmetro, né, e a constante de cada válvula. E que aqui nós vamos, para calcular a vazão de saída, a gente tem que considerar a equação com o K respectivo da válvula. Para que seja possível a determinação do fluxo de saída dos tanques. Então, tá. Apresentamos aí, então, o sisteminha. Todo o sistema foi modelado em um software de modelagem segundo a figura abaixo. Então, que é em cima do que a gente trabalhou. Então, vamos ver. Os parâmetros, o set, né? Aqui é como vai acontecer a corrida. De pergunta, qual será o número de variáveis a determinar nos tanques 3 e 4? Bom, primeira coisa. Então, assim, se a gente for olhar, aqui simplifica o modelo do tanque, né? Então, tem pi e diâmetro hidráulico, por quê? Porque são cilíndricos, ok. Né? As variáveis é volume, a altura, a entrada e a saída, que a gente obtém pelo balanço de massa. Aqui é a saída que leva em consideração o K da válvula, né? O volume do tanque vai variar conforme a altura, né? E daí o que acontece? Tu tem os 4 tanques descritos, beleza? Né? Bom, daí a pergunta é, qual será o número de variáveis a determinar nos tanques 3 e 4? Então, aqui, pessoal, no tanque 3 e no tanque 4. Lembrando, o que são as variáveis? As variáveis, então, vai ser volume, vai ser altura e vai ser entrada e saída, né? Então, assim, quando a gente tem que determinar o número de... Então, a gente está tendo quantas variáveis aqui? 4, certo? Só que aqui tinha um pega-ratão. Tem gente entrando. Bom dia, seu Rodolfo. Vamos lá. Estamos fazendo a correção da prova. Deixa eu me perder aqui. Então, nós temos aqui as 4 variáveis, só que tem um pega-ratão aqui, porque entre o tanque
3 e o tanque 4, tu tem, ó, entrada, saída, altura, volume. Porque conforme o diâmetro e a altura, tu vai ter um volume. Então, tu tem um volume aqui e um volume aqui. Tu tem uma saída aqui e uma entrada aqui. Porém, o que é saída do tanque 3 é entrada, é igual à entrada do tanque 4. Então, do total de 8 variáveis, tu tem que substituir essa, porque cada tanque são 4. Então, é 4 e 4. Se eu pedisse qual o número de variáveis do tanque 1 e do tanque 4, dariam 8 variáveis. Porque daria 1, altura 2, volume 3, saída 4. Entrada 5, altura 6, volume 7, saída 8. Se fosse o 1 e o 4. Mas como eu estou pegando o 3 e o 4, tinha esse pega-ratão aí. Por quê? Porque a entrada do tanque 4 é igual à saída. Então, a alternativa correta era 7. Então, ó, são os 4 vezes 2 tanques. Menos 1, por quê? Porque a saída do 3 é igual à entrada do 4. Tranquilo, pessoal? Tá bom. Essa aí dá uma pensadinha a mais, senhor, eu vou te dizer, mas aí eu fiz, eu imaginei um esqueminha tipo esse que tu fez aí embaixo, aí e fui colocando o que era igual de cada, daí eu consegui entender que era 7. Ótimo, que bom, mas era bem isso aí. Se fosse, por exemplo, em vez do tanque 3 e 4, fosse o 1 e 4, 1 e 3, daí seria 8, né? E daí, tipo assim, de todos os tanques, né? Poderia ser de todos os tanques. Aí tu teria que considerar que aqui, em vez de 2, tu teria uma. 1, 2, então, de 6 aqui, tu teria 3. Então, do total, tu teria que subtrair 3. Eu discordo um pouco, professor, na parte... Bom dia, inclusive, acabei de chegar sem luz. Fala, Rodolfo. Eu discordo um pouco porque fica muito aberto à interpretação, né? Apesar da saída de um ser o mesmo valor da entrada de outro, a variável é outra, né? É um fluxo de saída e outro é um fluxo de entrada, é uma vazão. O nome da variável é diferente, a variável é outra. Elas têm o mesmo valor, mas são variáveis diferentes. Eu ainda continuo achando que a questão fica bem complicada de entender exatamente. Ainda que o senhor colocou as duas respostas, né? Daí fica mais aberta a interpretação ainda. Fica mais aberto, eu também acho. Mas aí o que acontece, né, pessoal? Isso aí é o que faz com que vocês utilizem o raciocínio lógico, tá? E dentro do raciocínio lógico, se tu está dizendo que a saída é igual à entrada, tu não está dizendo que tu tem duas variáveis, tu está dizendo que tu está tendo uma igualdade. Se tu tem uma igualdade, tu tem uma, né? Então, em linguagem matemática, que é a premissa desta disciplina, vocês têm que levar isso em consideração quando vocês forem fazer a avaliação de uma planta, quando vocês forem fazer o dimensionamento, porque qual é a grande diferença de vocês ganharem o título de engenheiro? É que vocês têm a capacidade e, principalmente, a permissão de um órgão federal, que é um conselho de classe, que autoriza vocês a dimensionarem e a projetarem equipamentos. E se vocês cometem um erro básico desses, vocês podem provocar o quê? Um transbordamento de um tanque que pode não ter água, pode ter uma substância perigosa, que pode contaminar o solo, que pode dar um impacto ambiental,
né, que vai ser extremamente danoso para a carreira de vocês como engenheiros, né? Então, esse é o objetivo mesmo, viu, Rodolfo? É fazer com que vocês façam uma reflexão, né? E quando vocês forem fazer um concurso, vocês, normalmente, os concursos, cada vez mais, eles estão colocando raciocínio lógico dentro das questões. Que Ana pede para fulano, Rodolfo tem o olho azul, Ana tem o olho verde, mas se Rodolfo e Ana têm os olhos de cor, qual seria a cor de... Ou seja, te causa uma confusão mental, mas cada vez mais são questões utilizadas para diferenciar, né, profissionais, né? Então, dentro de uma linguagem matemática, essa é que tem que ser a interpretação. Tranquilo, Rodolfo? Não, eu entendo o seu ponto de vista, mas continuo discordando. Mas aí entra dentro de uma questão do certo e do errado, né? E dentro do certo e do errado, a engenharia não tem... É diferente de outras áreas. Por exemplo, a pedagogia, o cara entra muitas vezes na questão filosófica, né? Daí tu fica lá, mas e se por um acaso, e se por senão... Na engenharia não tem muito isso, né? E é aí que eu te digo, se tu marcou 8, tá errado, né? E o certo era marcar 7. E daí a justificativa é exatamente essa, porque se tu tem duas variáveis, mas se essas duas variáveis elas são a mesma, porque se tu perceber dentro do sistema como um todo, ó, onde é que está centrada essa variável? Essa variável está centrada neste equipamento aqui, que seria um tubo com uma válvula. Então, o tubo com uma válvula, ele é um equipamento só, né? Então, se tu fosse contar por número de partes, tu teria a parte 1, a parte 2, que é a altura, a parte 3, que é o volume, a parte 4, que é a saída e a entrada, a parte 5, que é a altura, a parte 6, que é o volume, e a parte 7, que é a saída. Se tu for olhar por componentes, tu entendeu? Então, dessa forma, não tem como tu dizer que tu tem 8. Por quê? Porque, não, mas eu estou considerando até a metade da válvula é 1 e da outra metade. Não, daí também está errado. Então... Posso interromper um pouco? Pode. Professor, não, que a gente fez assim, pelo raciocínio, a gente teria que analisar o Enzo. O Enzo fala em 4 variáveis. Na parte física, compreendo que seria a mesma saída do tanque 3, é a entrada do tanque 4, certo? Aí, tranquilo, seria o 7. Mas como a gente está analisando o Enzo, a pergunta parece para nós, assim, digamos, quem respondeu o 8, é que a pergunta seria em cima das variáveis que o Enzo teria que determinar. E daí a gente só foi direto na planilha do Enzo e viu as 4 variáveis. Na parte física, na parte lógica, seria isso. O que sai de saída do tanque 3 é a mesma da entrada. Tu diminuiria uma das variáveis. Mas no Enzo, as variáveis que a gente tem que colocar lá seriam 4 e não 3, né? Vamos dizer assim. Acho que essa aí é o nosso raciocínio. Mas aí dentro do... Desculpa, é o... É Delamar. Mas daí, Delamar, olha aqui, ó, eu não estou perguntando para o Enzo, se fosse assim, ó, para o Enzo, qual é o número de variáveis a determinar? Eu não botei, eu botei qual será o número de variáveis a determinar nos tanques 3 e 4. Eu só mostrei que foi feito e eu nem falei em Enzo aqui, eu falei em software. Né? Vocês, obviamente, como já têm experiência com essa interface, vocês pressuporam que era o Enzo, mas nem isso eu citei, né, na questão. É um software. Certo? Bom, superem isso, faz parte, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida a mais, se vocês tiverem algum questionamento, vocês também, né? Eu acho que é livre.
tá? Se quiserem pedir revisão, pode pedir, também não tem problema. Vocês podem seguir normal com os trâmites, caso vocês discordem, tá, pessoal? Daí vai passar por uma banca de avaliação, não tem problema nenhum. Mas, em princípio, marcou 8, está errado. O certo era marcar 7, ok? Professor. Fala. Antes de encerrar essa... Pô, perfeito. Então, eu só queria que o senhor conceituasse para a gente, então, o que é variável nesse pensamento da questão e o que é variável para o ENSO, porque eu acho que isso vai ficar uma dúvida para a gente, para as atividades futuras. Uhum. Olha, a variável, para qualquer software de modelagem, são duas variáveis, tá? Uma delas, que é a variável a determinar, que no caso aqui, as variáveis que nós teríamos que determinar são aquelas que dependem de equações, mas existem as variáveis que, por exemplo, o tempo é uma variável, né? Só que ela é uma variável que tu determina o valor dela e com base no tempo 10, qual será o volume? Com base no tempo 50, qual será a altura? Entende? Então, a variável ela pode ser desses dois tipos. Variáveis onde eu determino qual será o valor e, como consequência dessa determinação, por meio de uma equação matemática, que é o que nós chamamos de um modelo matemático, eu vou estar, então, identificando a variável que será determinada com base na especificação definida pelaquela variável que tu determina. Não sei se te fiz entender. Então, qualquer software, não estou falando de ENSO, eu estou falando do Excel também, tá? Depois, quando a gente for entrar em Streeter Phelps ali, vocês vão perceber que o resultado que vai ser apresentado, ele é consequência da variação do tempo, é consequência da variação da distância. Por quê? Porque tu tem constantes que tu determina, tem equações que tu determina, e com base nisso tu obtém respostas, tá? Te ajudei? Sim. Tá. Então, vamos lá, que acho que depois vai ter mais uma questão que ela conceitua bem nisso que tu colocaste aí, tá? É o Alexandre que falou? Quem foi? Não, foi Fabrício. Fabrício. Obrigado, Fabrício. Então, vamos continuar aqui. O engenheiro decide modelar um dos tanques do seu processo em um software de modelagem, porém, ao lançar os dados, conforme a figura abaixo, ao salvar para depois realizar a simulação, é apresentado um problema de consistência. Identifique a alternativa que apresenta a resposta correta para a resolução do problema, né? Então, aqui te apresentou, né, centímetros, metros, né, e daí eu te dou, né, as alternativas aqui, né? Ok? E daí te pergunta o seguinte, vamos ver aqui. Identifique a alternativa que apresenta a resposta correta para a resolução do problema. Então, em princípio, né, quando tu define tem duas situações que tu tem que avaliar com relação à consistência, tá? A consistência, ela vai te dizer o seguinte, por exemplo, se tu coloca variável aqui e não determina uma equação, isso vai te dar um problema, vai te dar um erro. E vai ser por quê? Porque tu está dizendo que existe uma variável e tu não tem uma equação para responder a variável. Outro problema que vai te dar falha de consistência é a questão de unidades, né? Que é mais ou menos que nem tu como engenheiro, tu diz o seguinte, ó, tu precisa comprar uma caixa
de 1 metro cúbico. E daí, daqui a pouco, tu diz que tu precisa comprar uma caixa de 1 litro. É totalmente diferente. Não, mas é 1. Não, é 1. Só que 1 litro é uma dimensão e 1 metro cúbico é outra dimensão. Então, aí nós também estamos tendo um problema de consistência, que para a modelagem, a unidade caracteriza consistência. Então, se tu trabalhar com centímetros, tudo que envolver métrica linear tem que ser em centímetros. Se tu trabalhar com tempo, né, a especificação de tempo em segundos, tudo tem que ser segundos. Se tu trabalhar com massa em gramas, tudo tem que ser em gramas. Não, eu quero trabalhar em quilos, tudo tem que ser em quilos. E assim, a gente tem que usar as unidades métricas conforme a definição. Então, o que acontece? Aqui tu teria que avaliar ponto a ponto, né? Então, no caso, a linha 8, a unidade de gravidade centímetros por segundo ao quadrado. Então, linha 8, gravidade, realmente, aqui aparenta ter um erro, tá? Então, essa seria a alternativa correta. Daí, linha 8, a unidade de gravidade teria que ser centímetros por segundo cúbico. Não. Metros por segundo ao quadrado ou centímetros por segundo ao quadrado. No caso do exercício, seria centímetro. Na linha 8, a unidade de gravidade é metros por segundo ao quadrado. Né? Pois é, daí tu está dizendo que o erro é manter do jeito que está. Então, na linha 8, o default é 9,81. Realmente, seria 9,81 se fosse metros por segundo ao quadrado. Porém, metros por segundo ao quadrado não estaria adequado devido tudo estar em centímetros. E por último, na linha 15, a variável f não é válida. Então, por que não seria válida? Né? Se é velocidade e é centímetros por segundo, então seria essa alternativa. Não teria outra para nós definirmos. Ok? O engenheiro decide modelar somente um tanque do seu processo em um software de modelagem. Porém, ao lançar os dados, conforme a figura abaixo, ao salvar e depois realizar a simulação, percebe que não consegue obter o resultado desejado. O que o engenheiro deverá fazer para que ele atinja seu objetivo? Então, a mesma coisa. Então, ele deu aqui, ele te dá os parâmetros, o π, o K da válvula, o diâmetro hidráulico, a área, em princípio tudo ok, as unidades, as variáveis aqui, te deu 4 variáveis, né, sendo que essas 2 variáveis tu consegue determinar pela equação de balanço de massa e pela constante da válvula. É um tanque que ele está modelando, então aqui tu está trabalhando com um tanque, então olha, está tudo em metros aqui, ó. E aqui apareceu já um probleminha aqui, né? Vazão, a gente determina a vazão em centímetros, a altura. Bom, então vamos lá. Deverá. Então, o que o engenheiro vai ter que fazer? Tá? Então, deverá alterar o model para um tanque cilíndrico, tendo em vista a necessidade do engenheiro. Então, tipo assim, o model já é para tanque cilíndrico, né? Por quê? Porque ele está trabalhando com o diâmetro aqui, tá, pessoal? E se vocês olharem, a fórmula de área é de cilindro. Todas as unidades do flow sheet devem ser modificadas, objetivando a consistência entre o model e o flow sheet. Isso é correto, porque realmente aqui está em metros e horas, aqui está em centímetros segundos.
O engenheiro não consegue modelar um tanque, pois o programa descreve o comportamento de 4 tanques. Na realidade, ele só está descrevendo um tanque aqui, ó. Só o tanque 1. É a alimentação, que é um dado real, né? E o tanque 1, que segue o modelo de tanque simplificado, que está descrito aqui. Então, como é que tu conecta? Alimentação para o tanque 1. Né? E do tanque 1 não tem outro tanque, então não está certo isso aqui. O model está adequado para um tanque cilíndrico, porém o flow sheet é para um tanque retangular. Desta forma, a resultante entra em looping e não é possível realizar a corrida no software. Pessoal, o flowsheet ele não descreve modelo de tanque, tá? Então, o modelo de tanque ele vai ser expresso aqui mesmo, tá? Então, não está certo. Vocês compreenderam isso? Porque aqui tu está dizendo como é que é o tanque. Né? Aqui é no model que tu vai dizer se ele é retangular, se ele é cônico, se ele é cilíndrico. É aqui no model que tu faz isso. Então, se tu não fizer no model, não é no flowsheet que tu vai fazer. Então, por isso que não faz sentido. O model descreve a presença de válvula, porém o engenheiro quer modelar um tanque sem válvula. Tendo em vista sua necessidade, deverá alterar o flowsheet para o tanque com orifício. Não é no flowsheet que tu faz isso. Não é no flowsheet que tu define orifício. É aqui. Então, e em nenhum momento ele fala sobre orifício, fala em válvula. Então, aqui era para causar uma confusão mesmo. Então, a alternativa correta era essa aqui. Tá? Todas as unidades do flowsheet devem ser modificadas, objetivando a consistência entre o model e o flowsheet. Tá. Aqui, ó, essa daqui era a questão, Fabrício, que a gente... desculpa, não é Fabrício, Fabiano, isso, né? Perdão. Não, é Fabrício mesmo, eu falei besteira. Fabrício. Tá por aí, meu amigo? Sim, estou aqui. Tá. Desculpa trocar teu nome aí, tá? Então, aqui a gente vai associar o que é uma variável de estado e uma variável determinada, né? Então, com base nisso aqui, tu tinha que fazer as associações, né? Uma variável, então, é um símbolo matemático. Né? Então, essa variável, ela serve tanto para uma variável de estado quanto para uma variável determinada. Então, o termo é variável, é um símbolo matemático. Essa variável de estado, então, ó, descreve o comportamento do sistema, que seria aquela que a gente vai, né, por exemplo, como é que se dá o enchimento do tanque? Ou melhor, vamos falar do esvaziamento, né? Ele depende do cada válvula. Então, dependendo do cada válvula, tu sabendo a variável de estado com relação a isso, tu determina o tempo e tu obtém a variável determinar, que é o quê? A variável cujo valor é desconhecido. Então, eu quero saber qual é a vazão de saída com base na altura pela variável de estado, que é o cada válvula, eu consigo determinar qual vai ser a vazão de saída. Lembrando que essa altura foi obtida com base numa definição, né, de estado com relação à variação do tempo. Então, eu digo o tempo tal, a altura vai ser tal, automaticamente uma equação vai te levando a resposta da outra. E é tudo em cadeia. Né? Então, quando a gente trabalha modelagem, nem sempre tu vai ter uma única equação para descrever um comportamento. Às vezes, uma vai te gerar um resultado que vai ser colocado em outra, que vai te gerar outro resultado.
Pode falar. Não. Eu ainda não superei aquela questão, apesar do senhor ter falado para superar, eu ainda não superei, ainda estou remoendo. Para mim, variável diz ali que é um símbolo matemático, né? Para mim, um símbolo matemático de vazão de entrada é diferente do símbolo matemático da vazão de saída. Mas aí, né? Como eu falei antes, tudo é questão de interpretação, né? Daí a gente vai ter que entrar no conceito básico da modelagem, né? Que daí, se eu te disser que tu tá certo, eu vou estar indo contra o que a teoria pede, né? Então, é melhor tu superar. Mas senão tu não pode levar a risca, né, dessa forma, porque tu vai estar sendo induzido ao erro, né? Então é bem, né, nesse sentido. Bom, vamos lá então. 4, equação, né? O que então é equação? É a expressão matemática relacionando as variáveis, né? Então, tu joga as variáveis ali, né, e promove esse relacionamento, né, e obtém, então, resultados de variáveis a determinar a partir delas, né, das equações que vão expressar, então, o comportamento, né, de um sistema. Por que a gente trabalha com modelagem, né, pessoal? Porque a gente, através da modelagem, nós conseguimos prever comportamentos, né? Por exemplo, se vocês, como prestadores de serviço, né, tem um cliente onde ele quer avaliar o efluente dele, tá? Então, por exemplo, o efluente dele, ele tem um sistema físico-químico, ele faz um tratamento, ele chega a um laticínio, digamos assim. Então, do laticínio vem o efluente bruto, vai para um tanque de equalização para poder homogeneizar essa DQO e eliminar as oscilações de carga, aqueles altos e baixos. Então, tu tem um tanque de equalização que mais ou menos harmoniza aquela DQO. E com base nessa harmonização da DQO, tu abastece um sistema físico-químico, que, em tese, tem que sempre te entregar um valor também constante de DQO. Para quê? Para poder alimentar um biológico, né? E, por exemplo, tu quer fazer uma avaliação em termos do que poderia acontecer na entrada do teu biológico se tu, por exemplo, houvesse alguma oscilação na dosagem dos químicos ou algo desse tipo. Então, matematicamente, tu pode fazer o quê? Um estudo onde tu pode prever o que vai acontecer com a DQO se tu reduzir a dosagem de coagulante, por exemplo, né? E em cima dessa análise de valores, tu pode, então, prever o consumo de oxigênio que tu vai ter no biológico a mais por conta da maior ou menor, né, carga desse teu efluente. Então, tu pode fazer isso de uma maneira prática. Ou seja, bota lá e vê o que vai acontecer. Mas isso pode te causar problemas, né? Um dos problemas qual seria? Um dos problemas seria tu perder o teu lodo biológico, tu desencadear num crescimento de filamentosa, tu desencadear num aumento de parâmetro de saída, e isso pode te dar uma série de problemas ambientais e até mesmo, né, em termos de legislação, por meio de uma fuga de um parâmetro em termos de condicionantes de uma licença de operação. Então, frente a toda essa realidade, tu pode... Não, pera aí, cara, eu vou fazer o seguinte, para mim fazer a análise, eu gasto uma grana para fazer essa análise.
Então, se eu vou fazer essa oscilação e eu tenho como, através de uma equação matemática, prever o que vai acontecer de resultado, então eu vou ser mais assertivo, né? Então, em vez de eu gastar ali R$250 para fazer uma análise, eu posso fazer uma antecipação, né, digamos, eu vou precisar, como eu vou oscilar X parâmetros, então eu vou gerar um total de 10 amostras para fazer a análise. Bom, dessas 10 amostras, vezes R$250, eu vou gastar R$2.500 só para fazer a análise. Bom, mas eu preciso, porque eu preciso entender o comportamento do meu sistema de tratamento de efluentes. Beleza? Tudo bem. Mas se tu usar matemática, se tu usar um modelo matemático, tu pode reduzir dessas 10 análises para 5 ou para 4. Né? E qual é o custo que tu vai ter? O custo que tu vai ter é tu trabalhar um modelo matemático que atenda as características a realidade do teu tratamento de efluentes. Então, tu sabes que a cada miligrama por litro de coagulante, tu baixa tanto de DQO, isso quer dizer o quê? Que se eu reduzir tantos miligramas por litro de coagulante, isso pode me refletir em tanto de DQO. E esse tanto de DQO vai me acarretar o que no biológico? Vai ter que funcionar mais no aerador para poder compensar essa perca? Qual é o meu custo de energia que eu tenho? Qual é o valor em reais do quilowatt-hora que eu estou pagando? Olha, é mais barato eu pagar o quilowatt-hora do que eu pagar o quilo do coagulante. Não sei, tu é engenheiro para isso. É esse tipo de análise que você, engenheiro, tem que fazer. Tu não vai esperar que o operador faça isso por ti, né? O operador está lá para cumprir o que tu determina, né? E por meio da modelagem, tu pode baixar os teus custos operacionais e prever melhorias. Não vale a pena, vale a pena. Então, isso é ser engenheiro, né? E é isso usar a modelagem. Né? Sempre a favor no sentido de minimizar os gastos, né? Porque a gente, às vezes, né? Eu sei por mim, né? Muitas vezes, quando começa a dar um problema num cliente, meio que parece que dá problema em todos eles resolvem acontecerem ao mesmo tempo. E às vezes o cara fica assim, puxa, mas que merda. Mas se não é os problemas, pessoal, nós não temos emprego, nós não temos necessidade de contratação, porque a gente, engenheiro, né, nós somos feitos para resolver problemas, porque se não existissem problemas, não teria lugar para nós no mercado. Né? O empresário ia fazer a coisa como ele acha que tem que ser, né? Porque ele sabe, né? Ele sabe do negócio dele, né? E cabe a nós, né, resolvermos aquilo que ele não sabe. Né? E é só por isso que ele nos contrata. Né? Então, só para a gente, né, entender um pouquinho o porquê que a gente tem que ter essa atenção, né? E a matemática ela é bem certo e errado, não tem muita margem para dúvidas, tá, pessoal? Continuando aqui, então, 5, o que são os parâmetros, então? Uma propriedade do processo ou do seu ambiente que pode assumir um valor conhecido ou ser estimado, né? Uma constante ou um coeficiente em uma equação. Né? Então, isso é o que nós vamos definir como parâmetro. O que é uma especificação? Né? Uma especificação, então, aqui, é uma variável cujo valor é atribuído a cada simulação. Né? É uma variável cujo valor... Então, veja, uma especificação também é chamada de uma variável, né? Cujo valor é atribuído a cada simulação. No caso, o tempo pode ser definido como uma especificação. Então, eu vou definir o tempo X e, em cima do tempo X, eu vou determinar a variável
que vai resultar, ou seja, a variável determinar naquele tempo especificado, ok? Força motriz é uma variável gerada por uma função conhecida, imposta ao processo. Existe somente em simulação dinâmica. Então, uma força motriz, por exemplo, no escoamento de um tanque, nada mais vai ser do que o que causa perturbação naquele tanque. Alimentação, tem alimentação, causa perturbação. Tá? Então, a força motriz é o que faz, é o que promove a alteração, né? É o que promove a oscilação do sistema. E daí, essa observação é bem interessante, né? Ela só existe quando a simulação for dinâmica. Se a simulação for estática, ela não vai promover. Condição inicial é o estado inicial do processo. Então, é quando se parte, é a condição de partida, é a condição de início. Condição de contorno, né, é a delimitação do processo, são as restrições nas variáveis espaciais. Então, as condições de contorno as definições, onde tu vai limitar em que espaço, em que local, em que parte do teu sistema tu está avaliando, né? Então, nem sempre tu precisa estar modelando o sistema inteiro, tu pode definir contornos para ele, ou seja, definir certos espaços, certas condições para poder avaliar uma parte. E o grau de liberdade é o número de variáveis menos o número de equações, menos o número de especificações, menos o número de forças motrizes e menos o número de equações, que tem que ser igual ao número de variáveis a determinar menos o número de equações. Certo? Então, isso aqui é mais ou menos aquilo que se resume o ENSO, né? O ENSO resume-se bem nisso. Ele te define as variáveis e o número de variáveis tem que bater com as equações que tu está apresentando, para poder ter um grau de liberdade de 0. Tá? Então, tinha que escolher a alternativa que trouxesse essa sequência. 6, 9, 3, 2, 5, 7, 10, 8, 4 e 1. Bom, questão 9. Um aluno de engenharia recebe um problema na aula de modelagem, sendo ele esquematizado pelo professor da seguinte forma. Então, apresentação de um tanque, descrição do processo, um líquido entra e sai de um tanque pela ação da gravidade. Deseja-se analisar a variação do volume, altura e vazão do tanque, que é a resposta do sistema frente à variação na alimentação, que é a perturbação do sistema. Por fim, o professor solicita ao aluno escolher uma ferramenta para modelar. O aluno, então, decide utilizar um arquivo já existente no seu software, de preferência, para realizar o exercício, apresentado abaixo. Então, a gente define a área, a gravidade, o orifício, te define as variáveis, te dá as equações, e, então, aqui é o modelo do teu tanque, que, em princípio, com relação à área, não dá para te dizer se esse tanque aqui é quadrado ou cilíndrico, tanto porque, na realidade, ele te determinou a área já, né? É diferente de como a gente viu aqui, por exemplo, aqui ele te dá o diâmetro hidráulico e te dá π, então tu sabe que é um cilindro, né? Aqui ele te dá a área também, né? Então aqui tanto faz, é um quadrado, um cilindro, né? Aqui ele te dá o diâmetro, então realmente é um cilindro. Então, vamos voltar lá para 9 de novo. Então, aqui, com relação à área, não está errado, mas ele te fala em orifício aqui, ó.
E aqui ele está trabalhando com uma válvula. Então, ó, o aluno deve fazer, o que o aluno deve fazer para ajustar o arquivo ao problema e poder modelar conforme o pedido do professor. O aluno deverá inserir válvula no lugar do orifício. Nada, pois o esquema do professor é plenamente atendido pelo arquivo já existente. É só rodar. O aluno deve modificar o flowsheet, pois o número de variáveis não está batendo com o número de equações. Para conseguir atender o pedido do professor, o aluno deve mudar a unidade de tempo do options para minutos, pois a unidade atual, o vazamento será muito maior para o software apresentar o resultado. F não pode ser utilizado para descrever a velocidade do fluido. O aluno deve alterar para V ou Q. Então, tranquilo, né, pessoal? Aqui. E a última, tendo como base a equação de continuidade para o modelo de controle desprezível, supondo que ocorra mistura completa do poluente na seção transversal onde ocorre o poluente, o despejo do poluente, determina a concentração do rio, partes por bilhão, a jusante, onde a velocidade do rio é 10 metros por segundo e a área do rio é 0,5 quilômetros por quadrado. A vazão do efluente é 100 metros cúbicos por dia, a concentração do poluente é 10.000 miligramas por litro. Então, ó, primeira coisa que tu tinha que fazer, né, é transformar as unidades, porque tu tá falando em metros, tu tá falando em quilômetros, tá falando em partes por bilhão, tá falando em metro cúbico, então tem que definir. Vamos trabalhar como? Tá falando em litros, então tem que equalizar isso aí. Então, ok, eu escolhi passar para metros. Aí, se vocês fizeram diferente e quiserem argumentar, fico à disposição. Então, passei para metros. Para mim ter, né, então, a vazão do rio, se eu tenho velocidade e área, que eu tenho, né? Ó, eu tenho velocidade e eu tenho área, eu consigo encontrar a vazão. Né? Eu tendo, então, a vazão, né, por segundos, por quê? Porque eu tinha aqui uma relação, ó, de velocidade em segundos, multiplicando, né, porque um dia são 24 horas, né? 24 horas tem 60 minutos, 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Então, vai fazer 24 vezes 60 vezes 60. 86.400 segundos por dia. Eu vou cortar segundo com segundos, eu vou ter o valor em metros cúbicos por dia. Então, essa é a vazão do rio em um dia. Ah, não, professor, eu não passei para dia, eu fiz tudo em segundos. Não, beleza, não tem problema. A resposta tem que ser a mesma. Tá? A única diferença é que tu vai ter essa oscilação aí, porque quando a gente converter para o que ele quer saber, ó, determina a concentração em parte por bilhão. O que é parte por bilhão? Né? Parte por bilhão vai ser micrograma por litro ou miligrama por metro cúbico. Tá? Então, isso aqui você tem que... Ó, então, ó, quando eu tiver ppm, é a mesma coisa, tá, que uma partes por milhão, né? 2, 3. É uma parte por milhão. Ou seja, é igual a miligrama por litro. É a mesma coisa que grama por metro cúbico.
Então, se eu multiplicar miligrama por 1000, eu tenho grama. Se eu multiplicar litro por 1000, eu tenho metro cúbico. Agora, ppm, pessoal, guardem isso aqui, porque quando vocês guardarem esses conceitos que o professor está trabalhando aqui, ó, vocês nunca mais vão errar. Agora, quando eu falo em ppb, é parte por bilhão, ou seja, é uma parte em 1000, milhão, bilhão. Isso aqui é a mesma coisa que micrograma por litro. Agora, micrograma vezes 1000 é miligrama. Litro vezes 1000 é metro cúbico. Então, quando eu falo em ppb, é isso aqui que vocês têm que associar. Então, continuando aqui. Então, a concentração, o CM, né, que é a concentração do rio, não foi determinada. Então, é zero. Ó. Não, se não determinou, é porque é zero. Bom, a vazão do efluente, aqui, ó, 100 metros cúbicos por dia. E a concentração, miligrama por litro, né? Aqui. E essa fórmula aqui foi a fórmula que a gente viu, né, nas últimas aulas, na aula 7, 8 e 9, quando nós começamos a falar sobre dispersão de poluição em meio aquático. Então, é vazão vezes concentração, mais vazão vezes concentração, dividido por vazão do efluente, mais a vazão do rio. Então, é só aplicar. Então, só que tem que ter as unidades, tem que estar ok. Então, aqui nós temos vazão do rio, vezes zero, mais a vazão do efluente, vezes a concentração. Tá? Aqui nós vamos ter, então, aqui vai dar zero, né? Ah, aqui, peraí que ficou separado. Essa aqui é a parte de baixo. Deixa eu... Melhor visualização aqui, ó. Na verdade, isso aqui é a parte de cima, ó, essa parte aqui, tá aqui, tá? Mais esse, mais aquele. Então, realizando a divisão, aqui em cima vai te dar 100 vezes 10.000, vai dar 1.000, 1 milhão, dividido por 100 vezes 4,32 vezes 10 dá 11. Vai dar essa divisão aqui. Esse valor aqui nós achamos em miligrama por litro. Por quê? Porque o metro cúbico daqui cortou com o metro cúbico daqui, tá? E te sobrou aqui tinha miligrama. Essa miligrama aqui vai sobrar por litro, porque os metros cúbicos dia tu vai cortar, certo? Então, a resposta, como a concentração era miligrama por litro, a resposta vai ser em miligrama por litro.
o que nós temos que fazer? Como eu quero saber em ppb, eu tenho que transformar essa miligrama para micrograma. Então, de miligrama para micrograma, eu multiplico por 1000. Então, eu tenho esse valor aqui, vezes 1000, eu vou ter essa concentração em ppb. Por quê? Porque isso aqui vai me dar 23 micrograma por... Pronto. Então, essa que era a alternativa que você tinha que marcar. Era essa daqui. Bueno, pessoal, o que nós vamos fazer agora, então? O professor vai parar a gravação.